Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Oba! Ô, Rodrigo Aidar, você sempre iluminando as discussões. O Rodrigo Aidar está incomodado com uma coisa, o Pablo Ellen, ouvinte querida, que é o uso da justiça. Ou seja, não é que é o uso, assim, pessoas em busca de direitos recorrendo à justiça. Não, é pessoa tentando operar a justiça. Como é que é isso, Aidar? Salve, Eneg, salve, Ellen, salve, Pablo, um salve aí para os ouvintes. Oi, Eneg, eu gosto de trazer, às vezes, aqui alguns casos curiosos. Hoje são casos curiosos / assim, estarrecedores, porque eles mostram muito bem o mau uso da justiça, né, em muitas ocasiões. O ouvinte já ouviu falar dos juizados especiais, certamente conhece. Se já não usou, já ouviu falar, também conhecidos como os juizados de pequenas causas, né? Eles são conhecidos como juizados de pequenas causas porque só atendem aquelas ações de, no máximo, que o valor da causa é, no máximo, 40 salários mínimos. Se o valor da causa é até 20 salários mínimos, não é necessário nem advogado para entrar nos juizados. Isso é uma boa providência, né? Porque, às vezes, o valor da ação é tão pequeno que, se contratar o advogado, não sobra nada. Então, assim, e aí você vai para o juizado, tem um servidor preparado, ele prepara a ação para você. Enfim, os juizados foram criados, o Eneg, faz 25 anos, foi em 1995. Eles fizeram 25 anos agora em setembro, aliás, para desafogar a justiça e para dar vazão a esses processos de menor valor e deixar a justiça comum para cuidar de causas mais vultosas, causas mais volumosas, inclusive. Só que acontece que no Brasil acaba sendo desvirtuado a função dos juizados e eles acabaram tão, assim, afogados embaixo de uma enxurrada de processos quanto a justiça comum. No ano passado, segundo o CNJ, foram mais de 5 milhões de casos tramitando pelos juizados especiais do país. É muita coisa. E aí, os juizados acabaram se tornando tão lentos quanto a justiça, por várias razões, várias. E hoje eu vou tratar de uma delas, que é o mau uso da justiça, Eneg. Por que eu trago essa parte do problema? Advogados, muitas vezes, montam verdadeiras indústrias de ação e entopem os juizados especiais. A novidade boa é que a justiça tem percebido isso e está começando a tomar algumas providências. Eu trago 2 casos muito recentes, um de Petrópolis e o outro do Rio de Janeiro, em relação ao advogado de Nilópolis, né, Pablo? Você que é do Rio, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu acabei de engasgar. Tá certo. Vamos lá. No caso de Nilópolis, e ó que eu gosto da Beija-Flor, hein? O difícil é falar o nome da cidade. Um consumidor processava a Light, a companhia de energia do Rio, por supostamente a Light ter interrompido a energia, o fornecimento de energia, por 4 dias, com o argumento de que ele não havia pago as contas, mas as contas estavam pagas. Aí o escritório que defende a Light começou a perceber uma repetição desses argumentos, de ações com argumentos muito semelhantes e às vezes idênticos, e fez um levantamento e descobriu que um advogado era responsável por 246 processos idênticos. Assim, mudava o nome do cliente e um ou outro dado contra a empresa de energia. Todos processos com narrativas muito semelhantes, inverossímeis, e a Light conseguiu comprovar que nesses períodos que o advogado informava, além de não ter interrupção, muito dos protocolos de atendimento que o advogado colocava na petição inicial, eles sequer existiam. Ou seja, um caso clássico de fraude. O que fez o 23º Juizado do Rio, condenou o advogado por litigância de má-fé, o cliente do advogado por litigância de má-fé, e acionou a OAB para tomar providências em relação a esse advogado. E tem um segundo caso, Eneg, muito parecido também, esse do segundo juizado de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O juiz condenou a advogada por um motivo muito parecido. A advogada ela tinha a OAB em 2 estados, e ela usava números diferentes para tentar dar uma disfarçada. Mas ela ajuizou diversas ações contra bancos. Dessa sentença era contra o Bradesco, que não faziam o menor sentido as contestações da advogada. Neste caso, a cliente dela dizia que teve o nome colocado nesses serviços de restrição ao crédito de forma indevida. Não só não era indevida, como a hora que o juiz fez o levantamento,
descobriu que a advogada tinha 622 ações idênticas a essa, com um dos números da OAB, e outras 347 ações com outro número da OAB. Ou seja, ela tinha uma indústria de ações de processar banco, porque muitas vezes é aquela história, é quase que uma pescaria, Oineg. Você entra com várias ações, em algumas delas o banco acaba fazendo acordo, a empresa de energia acaba fazendo acordo para se livrar daquela demanda, e eles vão colhendo isso. A boa notícia. E aí, a grande sacanagem disso, Oineg, é que aqui, quando um juiz apronta, a gente cobra aqui as corregedorias, dizendo que tem que punir até para separar os maus juízes dos bons juízes, que são a maioria. Vale também para a OAB. Tem que punir esses advogados para desestimular isso, porque a sacanagem é que essa prática abarrota a justiça e acaba tirando o lugar ou atrasando o andamento de ações que realmente... E não essas que são criadas só para dar vazão a uma indústria, né? Pensa Brasil com o nosso Rodrigo Aidar. Realmente é uma loucura essa história que você acabou de trazer. Quando você tem o exagero, mas o exagero por uma boa causa, quer dizer, é exagerado aquele excesso de recursos, entra com recurso, você pode limitar o número de recursos, mas está lá previsto que você pode ter esse monte de recurso, você não pode proibir o advogado, ao contrário, você paga o advogado para te proteger, se ele tem um recurso para usar, ele usa. Agora, isso que você está falando é ele tentando levar uma grana e dar um toco no Poder Judiciário, só que ele tomou um toco e ela também está tomando um toco. Então, pelo menos o Poder Judiciário conseguiu identificar, mas muitos desses, como você falou, podem passar. Rodrigo Aidar, obrigado, bom final de semana. Semana que vem estamos juntos. Bom fim de semana, Oineg, Pablo, Ellen e para os nossos queridos ouvintes. E você acertou, viu? Nilópolis e Petrópolis. Perfeito. Obrigado, Pablo. Um abraço.